Oh, amados irmãos, que a paz do Senhor venha estar em sua casa, em seu lar. Como havia prometido, nós íamos estudar o livro de Gálatas, onde Paulo escreve cartas aos Gálatas e exortando a eles para que eles voltem ao mesmo ensinamento que Paulo havia dado a eles, do qual eles haviam se esquecido e estavam voltando às suas práticas, as práticas erradas e de novo voltando à lei e esquecendo tudo aquilo que Paulo havia ensinado. A Galácia, a Fica era, na época, eu creio que era Seja ainda, mas ficava numa província romana que ocupava a parte central do que agora é conhecido como a Ásia Menor. E nós temos um pouco mais de explicação quando Pedro fala a respeito disso, acho que em 1 Pedro fala isso. Se você está com a sua Bíblia na mão, pegue ela, vamos estudarmos junto e lermos junto, para que não fique somente um falando, vocês acreditando, deixando de vasculhar aquilo que Deus nos deu, que é a palavra dele. Que ele fala quando em Mateus, quando é perguntado ao mestre, os discípulos perguntam por que o povo peca tanto. Aí ele pega e responde por não ler as escrituras, examinar as escrituras. Então, quando for fazer um vídeo, eu gostaria que vocês pegassem isso em sua Bíblia e acompanhassem. Se você vai seguir esse canal, peço a Deus que siga. E fique à vontade, um canal independente aí. Eu faço parte de uma igreja, sim, mas nós temos o intuito de levar somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Então, vamos ver esse livro maravilhoso, que é as cartas de Paulo aos Gálatas, mas vamos em 1 Pedro versículo 1, que ele dá um pouco mais de visão, que nós entendamos onde fica a Galácia dos Gálatas. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, quer dizer que, pelo que Pedro diz aqui, pela trajetória, ela fica no meio, o Ponto, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí, no caso, vai mais para trás, seria Roma, ao norte, ao leste, por aí, ao sul. Tenho essa convicção, mas podemos estudar isso, para dar uma certeza, se caso vocês queiram ter uma certeza de onde fica. Eu creio que não vai fazer diferença pelo estudo que nós... Ou vai, para nós entender por que Paulo falou para esses Gálatas não voltarem à prática. Engraçado que Paulo fala a respeito da circuncisão, e os Gálatas ficavam numa província no meio. Por que será que Paulo falou isso para eles, para que eles não voltem? Apesar que em Roma já tinha muitos judeus, tinha muitos judeus lá, muitos ali se convertiam assim ao judaísmo, fazendo ali as leis, obedecendo ali as leis e fazendo a circuncisão, conforme foi dada essa ordem de Deus para Abraão. Antes Abraão que circuncidasse, está no livro de Gênesis, que ele circuncidasse até os seus empregados ali, os seus escravos. Mas vamos entrar nesse detalhe mais à frente nós vamos entrar nesse detalhe. Agora vamos no livro de Gálatas, para nós começarmos, darmos início a essa leitura do livro de Gálatas. E lembrando que nós não vamos poder fazer tudo de uma vez, que são 6, Gálatas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e vai ficar muito comprido o
vídeo vai ficar muito grande, não vai ter como a gente fazer, então vamos fazer em 3 partes. Eu vou fazer do 1, 2, depois faço 3, 4 e 5, 6, para que o vídeo fique menor, para que para não ficar cansativo, aquele vídeo cansativo, né? E a gente vai ouvindo e acaba que se cansando daquilo. Então, para não ficar assim, eu vou repartir ele em três partes, para que podemos aí estudar o livro sem canseira, sem dor de cabeça, porque é a palavra de Deus. Por mais que a pessoa fale, é a palavra de Deus, eu não me canso, mas o vídeo vai cansando, né? A gente tem que ser sincero e o vídeo vai cansando, isso é normal. Nós somos seres humanos, então, para que entendamos, para que não dormimos enquanto o vídeo roda, né? Vamos começar então. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Vamos dar uma pausa aqui e vamos dar uma estudada apenas nesses versículos aqui do 1 ao 5, para dar continuidade do 6 em diante. O apóstolo Paulo, ele diz que ele era apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum. Quer dizer que não foi homem que levantou o apóstolo Paulo, né, apóstolo. Não foi ele esse título, não foi homens que deram a ele. E como Paulo falou isso? E por que Paulo será que falou isso? Será que temos um fundamento bíblico aí para que esse nome apóstolo se foi dado a ele, tenha sido dado a ele? Não, e que é pior, não foi por homens. Mas então, quem deu esse título a ele? Quem deu esse título ao apóstolo? Talvez essa resposta a essa nossa pergunta estaria no livro de Atos 13, versículo 1 ao 4. Vamos vasculhar a Bíblia para nós entendermos, né? Atos 13, versículo 1 ao 4. Atos 13, né? Atos 13, do 1 ao 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós temos aqui o enviado pelo Espírito Santo. Por isso Paulo fala que não foi o homem que o levantou. Mas e o título apóstolo? Da onde veio? Sabemos que apóstolo quer dizer enviado. O nome apóstolo quer dizer representante daquele que o enviou. Esse é o que quer dizer apóstolo, enviado. E vimos aqui no versículo 13, capítulo 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo. O apóstolo foi enviado pelo Espírito Santo. Ele é a Barnabé. Então o que constituiu ele a apóstolo, na verdade, foi o Espírito Santo. Por isso Paulo fala que não foi por homens que o levantaram, que o levantou a apóstolo,
e sim o Espírito Santo, porque os enviou. Apóstolo quer dizer enviar, né? Como se fosse ali um mensageiro, um embaixador. O apóstolo é aquele que representa a quem o enviou. Naquele momento ele representava ali ao Senhor Jesus Cristo. Assim também os demais apóstolos que representavam. E eles recebiam do Espírito Santo tudo aquilo. Tanto é que esse livro sagrado que temos em mãos é escrito totalmente pelo Espírito Santo. São escritos, por isso que eles são apóstolos, que eles foram enviados pelo Espírito Santo e não foi homens que levantou. Hoje temos sim vários, mas por homens levantados. Não igual era. O Espírito de Deus ainda ali era fluente, porque era o início da igreja. O início da igreja era preciso que fosse assim. Hoje temos aí grandes homens de Deus, eu estou dizendo isso. Mas os apóstolos, eles o nome, o título apóstolo, quer dizer enviado. É isso que quer dizer o nome apóstolo. E nós continuamos. Quando ele disse: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai, da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus, nosso Pai, o qual glória para todos sempre. Aí nós temos um título abaixo, não sei se da tua Bíblia está assim. Nós temos um título assim: a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. A inconstância dos Gálatas. Essa inconstância, na verdade, quer dizer impermanência. Se você for consultar o dicionário, você vai ver que inconstância é impermanência, quer dizer, Gálatas não permanecia nas doutrinas, nas sãs doutrinas do apóstolo Paulo. Por isso ele exorta eles a dizer: ó insensatos, né? Gálatas, quando ele vai falar isso. E a inconstância dos Gálatas, né? Isso daí nós vamos ler mais para frente, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala: ó insensato Gálatas, isso daí eu acho que vai estar lá no versículo, no capítulo 3, quando ele fala isso, 3 em diante, ele fala: ó insensatos Gálatas. Mas a inconstância ali, essa inconstância quer dizer impermanência, infidelidade, leviandade, tudo isso essa palavra quer dizer constância. Aí ele continua, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vamos dar uma paradinha aqui para nós. Mas vamos ler até o 9. Vamos ler até o 9, que aí nós paramos para também não perder aqui, né? Mas ainda, ele continua: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Mas Paulo torna a repetir: assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Nós sabemos que anátema é amaldiçoado. E Paulo ele fala assim que outro, ou qualquer outro que anunciar outro evangelho, que seja um anjo que desça do céu, desça do céu, se vir anunciar um outro evangelho do qual eu já vos anunciei, que seja amaldiçoado. Mas qual seria esse evangelho?
era o evangelho que Paulo tanto fala aqui, e ele insiste e fala por 2 vezes, né? Seja anátema. Paulo, ele se entregou ao evangelho de uma forma que eu acho que nenhum dos outros apóstolos, por mais que eles fizessem, né, que se entregaram também, mas Paulo, ele tinha isso com ele. Mas vamos ver um pouco mais à frente ali, mas ele tinha isso com ele. Quando ele determinava aquilo que ele queria fazer, ele fazia com toda fervor e amor àquilo de qual ele acreditava. Paulo era assim, Paulo fazia assim. Então vamos ver em Mateus 4,17. Abra sua Bíblia em Mateus 4,17. Para nós entender que é esse evangelho que Paulo anunciava, que também Cristo anunciava. Desde então, começou Jesus, nós estamos em Mateus 4,17, tá? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, dizia Jesus. O Evangelho, arrependei-vos. Esse é o Evangelho, porque é chegado o reino dos céus, e falava para os judeus. É chegado o reino dos céus. E ele estava ali, o reino estava presente ali, é chegado, olha, né? O reino dos céus, é chegado esse reino. E ele continua em Mateus 9, versículo 35, ele fala também a respeito disso. Em Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém. Então esse evangelho do reino, Paulo pregava, era tudo aquilo que se chegasse a Cristo. Eles não precisavam fazer outra coisa, mas se eles se convertessem a Cristo, aceitando ali a Cristo como seu Salvador, esse evangelho seria anunciado. Esse é o evangelho do qual Paulo anunciava, que não haveria outra salvação a não ser por Jesus Cristo. E isso ele fala em Romanos 1,16. Ele dá essa explicação. Vamos lá em Romanos 1,16. Romanos 1,16, Paulo ele dá essa explicação a respeito disso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, e também do grego. Primeiro dos judeus, e também do grego. Mas crê em quem? Crê em Jesus. Crê nele. Crê que ele é o Messias. Ele é o enviado, ele veio. O próprio Deus se fez carne, o próprio Verbo se fez carne ali e habitou no meio de nós. Filho de Deus. Esse era o evangelho que Paulo anunciava. Todo aquele que crê nele seria salvo. Não tem outro evangelho. Mesmo que um anjo descesse do céu, Paulo falou, se vir com outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E Paulo continua no versículo 10, né? Nós paramos no 9. E no 10 em diante, Paulo continua. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Essa palavra persuado aqui, é o mesmo que convencido. Ele tem convencido eu da minha crença em Deus, que eu creio, ou eu não tenho esse convencimento, né? Ou
eu confio a homens. Não, confio em Deus. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Pelo que ele queria dizer, a minha influência, quem seria a minha influência? Seria homens? Não, é Deus. Já deixa bem claro que persuado seria como se fosse, convencido de Deus. Ele estava sendo convencido de Deus, não por homens. Então a influência dele era Deus, não os homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo, Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Vamos dar só uma paradinha aqui, meus amados. Quando ele fala que não recebeu de homens, de homem algum ele recebeu, estamos no versículo 13. Um pouco dessa resposta nós temos aqui no próprio livro de Gálatas. Se você, no mesmo livro de Gálatas que você está, é o Gálatas 2 agora. Gálatas 2, versículo 1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então veja bem que Paulo aqui, e mais uma vez ele revela, faz essa, e demonstra para eles, mostra para eles a revelação e falando para eles a revelação que teve. E isso vemos também em 2 Coríntios 12, onde Paulo também fala a respeito disso. E vamos lá em 2 Coríntios para nós tirarmos todas essas dúvidas que poderíamos ter. 2 Coríntios 12, um pouquinho para trás aí, você vai ver 2 Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Está vendo? E ele ainda continua. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então Paulo recebeu o Evangelho. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Cristo. O qual Paulo fala: gloriar, porque nenhum outro ainda havia recebido tamanha declaração, tamanha revelação. Mas o apóstolo Paulo recebeu. O apóstolo Paulo ele havia recebido isso do próprio Cristo, do próprio Filho de Deus. Ele havia recebido essa do próprio Filho de Deus ali. Paulo ia anunciando, falando. Vemos aqui que Paulo, nesse momento, ele está avisando aos Gálatas de passagem em passagem, anunciando ao povo Gálatas de que ele era apóstolo, mas ele não era constituído por homens. Mas no final nós vamos estudar até o versículo 2, apenas até o versículo 2, para não ficar muito comprido. Mas vamos fazer dar uma geral depois. Em cada parte, dentro desse versículo 1 e 2,
vemos aqui que Paulo vai dar 3 partes, 3 exemplos ali, para que o povo de Gálatas, para que eles caiam em si e vejam que eles estavam saindo fora dos caminhos de Cristo. Aí ele continua dizendo a respeito que ele, quando ele estava no judaísmo, aí no versículo 13 ele fala assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os demais os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele esteve com Pedro. Ele foi para Jerusalém e esteve com Pedro. E os outros demais apóstolos ele não tinha visto, a não ser Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Mas Paulo, quando ele falava que ele se excedia, a conduta de Paulo era terrível, Saulo. Era terrível. Ele assolava, ele, naquilo que ele acreditava, ele partia para cima, não tinha medo de errar. Mas vamos ver isso agora em Atos 8, como Paulo era no judaísmo. Por isso que ele fala aos Gálatas desse jeito: quando eu estava no judaísmo, eu fazia coisas terríveis. Vamos lá em Atos 8 para nós ver por que Paulo falava isso. Por que razão? Paulo devia ter um motivo. E esse motivo está em Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar a Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja que Paulo, ele perseguia, ele era perseguidor. Paulo participou da morte de Estevão ao entregá-lo. Dentro daquilo que ele acreditava, Paulo se excedia, não tinha medo. Isso vemos também em Atos 9, um pouquinho para frente aí, você vira a tua página, 9, versículo 1, nós vamos ver como Paulo ainda respirava aquela sede de vingança aos cristãos, porque ele acreditava no Sinédrio, ele acreditava em tudo aquilo que eles falavam, nas suas tradições, os seus pais e a tradição judaica. Ele tinha o Pentateuco, as leis de Moisés ele guardava como chave em seu coração. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se entrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse
preso a Jerusalém. Sabia que Paulo era um homem impiedoso, não tinha piedade. Saulo, aquilo que ele acreditava, ele fazia com todo fervor. Eu posso dizer com todo amor. Ele assolava aquilo por amor, aquilo que ele acreditava. Ele assolava, destruía, prendia, arrastava, entregava aos sinédrio, aos assassinos. Mas quando Deus apareceu para ele, Cristo apareceu para ele, em uma voz, ele só viu uma luz e ouviu a voz. Ele não viu a face de Cristo. Não podia ver. Ninguém podia ver a face de Cristo. Ele viu aquela luz que brilhou nos seus olhos. Aí então Paulo, a partir daquele momento, se entregou também a Cristo. Se entregou com todo o amor e com tudo aquilo que ele sempre foi. Sempre foi. Se entregou a Cristo. E ele ainda fala: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de Amém. Graças e paz. Veja que Paulo já era surdo, já era falado em todos os lugares. Aquele que perseguia, aquele que arrasava, aquele que destruía, aquele que era implacável contra as igrejas. Hoje anuncia o Evangelho. Hoje prega a palavra. Paulo continua no versículo 2, como nós já lemos há uns minutos atrás. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhe expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Veja que nós vamos ler um pouco mais abaixo, vamos ler até mais abaixo para a gente ter uma noção melhor do que, de quem era que constrangiu a Tito. Porque senão podemos pensar que esses irmãos eram Pedro e Tiago, que estavam lá, mas não foi isso que aconteceu. Paulo continua: e isso por causa dos falsos irmãos, que se tinha entremetido e secretamente entraram a espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não sei, não se me dá. Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo que,
pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas e João. Agora vamos dar uma parada aqui, depois nós continuamos no 9, para nós entendermos essa parte aqui. Veja que eles estavam na igreja, no templo ali reunido, e Paulo acabara de pregar ali a revelação que ele havia recebido. E a revelação pelo Espírito Santo era a revelação de como que era para ser tratado os gentios, como que ele pregava para os gentios. E mesmo assim, entre eles, aqueles irmãos que não eram irmãos, eram falsos irmãos, queriam que Tito, que era grego, que era da Grécia, fosse circuncidado. E quando eles perceberam que foram confiados a Paulo o evangelho, o mesmo evangelho que foi confiado a Pedro, que era da circuncisão, e Paulo, o incircunciso, eles não tiveram como brigarem ou lutarem contra isso. Mas Pedro, quando o evangelho fala que Pedro foi confiado o da circuncisão, não queria dizer que Pedro pregava um outro evangelho. Quer dizer que Pedro iria até aos circuncidados, que no caso seriam os judeus. Nós vamos ler mais abaixo, vamos ver isso. Pedro não pregava um outro evangelho, não era isso. Ele pregava para os judeus, para os circuncidados, né? Que era da circuncisão. E Paulo para os gentios. Mas Paulo mais para trás, se nós vermos as epístolas mais para trás, em Coríntios e para trás um pouco, Paulo pregou sim para os judeus, e depois foi para os gentios, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir a nossa leitura, vamos começar o 9 de novo. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Está vendo aqui? Eles foram aos judeus, à circuncisão, e deram a destra a Barnabé e a Paulo. Deram-lhe a mão, né? Apertou-lhe a mão, a destra, que é a mão direita, apertou eles, reconhecendo ali o evangelho dado pelo Espírito Santo a Paulo. Então se despediu deles, falou assim, né? E deram a destra, como se fosse ali vai com Deus, que Deus abençoe o teu evangelho, e logo nos encontraremos. Como se fosse isso, tá? Vamos interpretar aqui a Bíblia, vamos deixar que ela se interprete por si só. E Pedro foi ao hotel da circuncisão, que seriam os judeus. Aí no versículo 10 continua: recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, Paulo fez tudo isso, fez com muito amor a palavra de Deus. E só que quando encontram de novo Pedro e Paulo, entre eles os discípulos, há uma confusão. Por isso que há aí um entendimento às vezes a respeito de alguns que dizem que Pedro pregava um outro evangelho, no caso era judeu, então ele pregava para os judeus, sim, era um outro evangelho. E aí vamos ver essa confusão aqui e vamos procurar entender e ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso, porque Paulo repreende a Pedro mesmo. Vamos ver no versículo 11 em diante, Paulo repreendendo a Pedro, que parecia ser irrepreensível, mas que não foi.
Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foram retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, temendo os que eram judeus. Amém? Da circuncisão, judeus. E os outros judeus, aí ó, você vê, e os outros judeus, quer dizer, aí tem outros da circuncisão, quer dizer, judeus, e os outros judeus. Né? Ele fala aqui, e os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até Barnabé, que estava com ele, estava com Paulo, que era o braço direito, bem dizer, de Paulo nas suas pregações, no seu ministério, que estava crescendo gloriosamente. Até ele. Então você vê que não era que eles pregavam outro evangelho, pregavam para os judeus. Naquele momento ali, quando eles se reuniram, todos os judeus que começaram a chegar, o da circuncisão, que no caso seriam os judeus, eles se apartaram dos gentios. E Paulo, percebendo aquilo, os repreende. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os judeus ou no meio dos judeus, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto, e para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então vejamos aí que Paulo, ele, na sua represária, ele repreende, quando ele fala: Paulo, Pedro, nós somos judeus, mas nós não vivemos como judeus. Por que você quer que eles vivam como judeus? Nós vivemos como gentios, porque a graça e a misericórdia veio para os gentios também, para os judeus, para os gentios, para os gregos. Para isso não tem a graça e a misericórdia de Cristo. Era isso que era represália, não que Pedro ou até Barnabé, que estava com o apóstolo Paulo, que na sua caminhada, o apóstolo Paulo, na sua trajetória, Barnabé estava sempre com ele, era o braço direito de Paulo. Eram os dois separados ali para pregar aos gentios. Não é que eles mudou-se o evangelho, pregavam o outro, não era isso. É que quando se chegaram ali, então eles começaram a dissimular ali. Havia ali uma dissimulação, escondendo ali, mascaravam, disfarçavam ali, porque se reuniram entre os judeus e separando ali dos judeus, dos gentios. Mas não que eles pregavam ali o outro evangelho, como se eles tivessem feito o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro sentado junto com um amigo ali, e aí chegasse da família e ele abandona o amigo que estava ali, deixa ele sozinho ali e vai com os
os irmãos, os primos que são do seu sangue, deixando sozinho na festa o amigo que não faz parte do seu sangue, que no caso não eram judeus, eram gentios. Mas o apóstolo Paulo repreende com toda a autoridade. Não, nós somos judeus, nós somos legítimos judeus. O apóstolo Paulo ele era, mas nós não vivemos como judeus. Porque se vivêssemos como judeus, ele ainda explica aqui no final, né? Se vivêssemos como judeus, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Se eles vivessem como judeus, viviam conforme a lei. Então vemos aqui Paulo, ele repartindo aqui nesse capítulo 1 até o 2, e vamos até o 21, 2 até o 21. Aí se finaliza essa primeira etapa, né, do qual vou fazer em 3 partes. A primeira parte que finaliza aqui. O apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vem falando aos Gálatas, explicando aí a sua trajetória, o que ele fazia antes, né, de se converter a Cristo, falando a eles que tinha repreendido sim o apóstolo Pedro a respeito disso, que a lei, né, eles já não eram mais circuncidados, não precisaria mais ser circuncidado, porque não eram mais da lei e sim de Cristo. Então Cristo naquele momento havia anulado essa lei, não precisaria eles viver dentro da lei. Então o apóstolo Paulo dá essa explicação aos Gálatas dentro desse parâmetro aqui, para que eles venham voltar aí ao Evangelho. E no versículo 3 ao 4, no capítulo 3 ao 4, né, do qual o título do 3 seria a lei impotente para salvar, mas conduz a Cristo, é a fé. E o 4 é o Evangelho isenta-nos da lei, que seria o versículo 4 e o versículo 3, que vamos estudar em outra ocasião. Tá? Já faz 47 minutos, já tá. Então, se nós fôssemos aprofundar mais, daria quase 2 horas de leitura e estudo, mas não ia aprofundar muito no entendimento. Então, vemos aqui a repreensão. Nós vimos que não que Pedro pregava um outro evangelho, não, e que o apóstolo Paulo havia anunciado a ele o evangelho, e que havia entre eles ali os irmãos que, mesmo Paulo falando da revelação, eles queriam a circuncisão, queriam que Tito se circuncidasse por causa que eram judeus e ele era grego. E Paulo repreende severamente, eles não aceitam isso, porque não era isso o evangelho. Vimos que o evangelho de Cristo era para pregar o reino, a salvação. Isso ficou nítido aqui para nós, né? Então nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele nessa primeira etapa aqui aos Gálatas, ele dá a explicação de como ele era apóstolo e por quem que o levantou apóstolo, e quem o levantou apóstolo, que era o Espírito Santo. Vemos aqui que ele repreende os Gálatas, né? Que maravilha mesmo, que tão depressa deixaste de lado aquele ensinamento que era de Cristo para outro ensinamento, do qual não digo que é outro, mas alguns entre vós que os deturvam, quer dizer que algum entre eles ali haviam separando ali alguns dos Gálatas para um outro evangelho que não seja aquele que o apóstolo Paulo havia pregado. Então já temos a segunda parte. A primeira ele fala que ele era apóstolo e não apóstolo por levantado por homem, mas sim enviado pelo Espírito Santo. Na segunda ele repreende aos Gálatas e fala que se fosse pregado um outro evangelho que não fosse aquele que ele havia pregado, que seja anátema, que mesmo que se o anjo descesse do céu, não era para ouvir, era para seguir aquele mandamento que o Senhor havia mandado, que o Senhor Jesus havia mandado. E vemos também nessa parte, entendemos um pouco aqui a respeito de Pedro, não que ele viesse pregar um outro evangelho. Quando ele fala que ele foi para os da circuncisão, quer dizer que eles foram para os judeus, eles foram pregar para os judeus e não continuar na circuncisão. Tanto é que vemos isso quando Paulo repreende. Ele diz, mesmo são os judeus, o
nós não vivemos como judeus, quer dizer, não vivemos debaixo das leis, daquelas mesmas leis que existiam. Então aí termina aqui a terceira parte, né, do versículo do 1 ao 2. Depois continuaremos o 3 e o 4 em breve. Vou fazer esse vídeo, não vai demorar muito. Demorou um pouco em questões de lugares para poder fazer o vídeo, porque eu ia fazer na igreja, mas lá não tem condições. O carro passando, a igreja fica ali praticamente no Parque 2 aqui, e é tipo uma avenida do Parque 2, né? Que dá acesso a Santa Cruz, Parque 1 e Parque 2. Então ali fica impossível ali você fazer um vídeo para poder, no horário que do caso eu estava querendo, né? Caso eu estava querendo um horário das 4, 5 horas, esse horário foi impossível fazer. Mas aí fiz aqui em casa mesmo. Mas que Deus venha abençoar muito vocês e que esse evangelho venha nos abrir a mente, em nome do Senhor Jesus. E eu venho agradecer vocês, muito obrigado. E vamos estudar e terminar esse livro junto. Vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a honra para tudo sempre. Amém. E graças a Deus. Fique na paz e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.